Vamos dar um exemplo. Uma máquina recebe, em cada ciclo, uma quantidade de calor de 800 joules. E ela recebe de um reservatório quente e desenvolve um trabalho de 200 joules. Determine. Letra A, o rendimento da máquina térmica. Letra B, a quantidade de calor fornecida para o reservatório frio. Vamos tirar os dados aqui. Vamos obter esses dados. Uma máquina recebe 800 joules de calor. Essa é a quantidade de calor da fonte quente. E desenvolve um trabalho de 200 joules. Então já podemos utilizar que o rendimento é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Quanto vale o valor? Qual é o valor do trabalho? 200 joules dividido pela quantidade de calor da fonte quente, 0,25. Para sabermos em termos percentuais, basta multiplicar esse valor por 100. Então, o rendimento dessa máquina térmica é igual a 25%. Letra B. Determine a quantidade de calor fornecida para um reservatório frio. Essa máquina térmica, esse sistema, o sistema recebeu 800 joules num ciclo e realizou 200 joules de trabalho. O restante, que sobrou, foi fornecida para o reservatório frio. Que valor é esse? Basta você diminuir o calor recebido menos o trabalho. Temos que a quantidade de calor recebida pela fonte fria é igual à quantidade de calor menos da fonte quente menos o trabalho. Isso é igual a 600 joules. Percebam que 600 mais 200 é igual a 800, conservação da energia. Você também poderia, lembrando que o rendimento é de 25%, quer dizer o seguinte, que 25% do calor da fonte quente é realizado em trabalho. Os outros 75% são fornecidos para o reservatório frio. 75% de 800 é igual a 600. Vamos avançar um pouco quando nós pensamos no rendimento de um ciclo. Então, eu imaginei aqui um ciclo hipotético. Como vamos calcular o rendimento de um ciclo? Porque para calcularmos o rendimento, já vimos que precisamos do calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. Essas duas informações são suficientes. Ou o trabalho também. Vamos calcular então. Então vamos imaginar que você tem um sistema, um ciclo termodinâmico. Eu dei um exemplo de um ciclo termodinâmico. Então de A até B, você tem uma compressão isobárica, uma compressão com pressão constante. De B até C, você tem uma compressão adiabática. De C até D, você tem uma expansão isobárica. E de D até A, você tem uma expansão isotérmica. Vamos, então, calcular o rendimento desse ciclo. Para calcularmos o rendimento do ciclo, vamos analisar cada trecho do ciclo. A até B, B até C, C até D, D até A. Vamos analisar, então, de A até B. De A até B, você tem uma diminuição de temperatura. A isotérmica que passa aqui está superior à isotérmica que passa por B. Então, a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Se você tiver uma diminuição de temperatura, o ΔU é zero. É menor do que zero, aliás. Você tem uma diminuição da energia interna. Então, você tem temperatura do B menor do que a temperatura do A.
Aqui vamos usar um exemplo, um gás ideal, monoatômico, temperatura do B menor do que a temperatura do A. Então, o meu ΔU é negativo. O trabalho também é negativo. Por quê? Porque você tem uma compressão. Numa compressão, o trabalho é negativo. Como é que poderíamos calcular esse trabalho? Numa isobárica, é a área, é a pressão vezes essa variação de volume, VB menos VA. A quantidade de calor, nós temos aqui uma transformação isobárica. Então, a quantidade de calor vai ser dado pela capacidade térmica calorífica molar a pressão constante, aliás, capacidade calorífica a pressão constante, TB menos TA. Como o B é menor do que o A, essa quantidade de calor é negativa. Então, como essa temperatura é menor do que essa, quantidade de calor é negativa. Então, de A até B, ele perde calor. Ele perde calor para o ambiente. Ele perde calor para onde? Para a fonte fria. Então, podemos analisar que de A até B, nesse processo, o sistema perde calor. E a quantidade de calor que ele perde para a fonte fria é dado por CP, TB menos TA. Vamos analisar agora BC. BC é uma compressão isobárica. Numa compressão isobárica, aliás, numa compressão adiabática. Numa compressão adiabática, transformação adiabática, quantidade de calor é zero. Numa compressão adiabática, compressão, trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o volume diminui. Na transformação adiabática, se o volume diminui, a pressão e a temperatura aumentam. Então, o gás esquentou. E ele esquentou sem trocar calor. A temperatura do C é maior do que a temperatura do B. Então, numa transformação adiabática, se você tem dúvidas em transformações adiabáticas, sugiro que assista o vídeo sobre transformações adiabáticas. É o vídeo da parte 4. Vamos voltar então. Então, de B até C, a quantidade de calor é igual a zero. O trabalho é negativo, porque é uma compressão. Numa compressão adiabática, se o volume diminui, a temperatura e a pressão aumentam. Então, você tem um ΔU positivo, ou seja, houve um aquecimento do gás. Vamos observar agora de C até D. De C até D, você tem um aumento de temperatura, pois a isotérmica que passa aqui, em C, está mais próxima do eixo do que passa em D. Então, a temperatura em D é maior do que em C. O trabalho de C até D é positivo. Vamos verificar, então. A temperatura em D é maior do que a temperatura em C, então o nosso ΔU é positivo. O trabalho também é positivo. O trabalho CD é dado pela pressão C vezes VD menos VC, que é equivalente a essa área aqui embaixo. Mas o que importa é o calor. Como a transformação é isobárica, podemos utilizar que a quantidade de calor de C até D é igual a CP, capacidade calorífica, a pressão constante, TD menos TC. Como a temperatura em D é maior do que a de C, a quantidade de calor é positiva. Ou seja, nesse processo de C até D, o sistema recebe calor. E ele recebe calor de onde? Da fonte quente. Então, até o momento, nós identificamos que de A até B ele perde calor para o ambiente, de B até C não perde nem ganha calor, pois a transformação é adiabática. De C até D ele recebe calor da fonte quente. E de D até A. D até A nós temos uma expansão isotérmica. Isotérmica, a temperatura é constante. Não temos variação de energia interna. Além disso, o trabalho é positivo, porque é uma expansão. Vamos analisar, então, de D até A. D até A. Então, numa expansão isotérmica, ΔU é igual a zero.
aqui a temperatura do D é igual à do A. Peço que vocês anotem aí, pessoal, no rio de digitação aqui. Temperatura do D igual à temperatura do A. O ΔU é igual a zero. Por quê? Porque a temperatura em D é a mesma do A. Então aqui vocês não esqueçam. Temperatura em D é igual à temperatura do A, ok? O ΔU é igual a zero. ΔU é igual ao calor menos trabalho. Se o ΔU é zero, o calor é igual ao trabalho. Como o trabalho é positivo, o calor é positivo também. E o calor é exatamente igual ao trabalho, porque se TD é igual a TA, ΔU é zero. Assim, quantidade de calor é igual ao trabalho. E o trabalho numa expansão isotérmica, nós já resolvemos isso. O trabalho é dado por nRTD, ou TA, que é essa temperatura, ln de VA por VD. Essa quantidade de calor é positiva, ou seja, ele recebe calor. Então, nesse ciclo, o sistema recebe calor de C até D e de D até A. Podemos observar isso nesse próximo desenho. Esse próximo desenho identifica em que momento o sistema recebe calor da fonte quente. Então, ele recebe calor de C até D e de D a A. Nesses dois processos, ele recebe calor. E de A até B, ele fornece calor para a fonte fria. Se você calcular essa quantidade de calor e diminuir da quantidade de calor da fonte fria, o que sobra é o trabalho realizado em cada ciclo. Pois o trabalho será a diferença entre essa quantidade de calor menos da fonte quente, aliás, menos a quantidade de calor da fonte fria. Vamos calcular o rendimento desse ciclo. Então, o rendimento é dado por 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente. Vamos observar aqui, quantidade de calor da fonte fria. Em que parte cede calor? Vai ceder calor AB, nessa parte de A até B. Então, temos aqui que a quantidade de calor é dada por Cp, Tb menos Ta. Em que momento ele recebe calor? De C até D, Cp, Td menos Tc, e ele recebe calor também de D até A. E essa quantidade de calor, nRT, ln de VA por VD. Então, basta substituir agora nessa equação a quantidade de calor da fonte fria fornecida para a fonte fria é dado por Cp, Tb menos Ta. Então, rendimento é 1 menos Cp, Tb menos Ta, dividido quantidade de calor da fonte quente, Cp, Td menos Tc, mais nRTD, ln de VA por VD. Sabendo os dados do problema, aqui nós encontramos uma equação, mas numa situação hipotética em que você tenha os dados, por exemplo, sabendo que o gás é monoatômico, Cp é 5 meios de Nr. E você tendo os valores da temperatura, número de mols e os volumes, você conseguiria calcular o rendimento desse ciclo. Então, para calcular o rendimento de um ciclo, você vai observar a quantidade de calor recebida da fonte quente e a quantidade de calor fornecida para a fonte fria. Vimos anteriormente que é impossível uma máquina térmica ter rendimento igual a 100%. Vamos então finalizar essa aula falando sobre uma pergunta muito importante. Se não é possível ter rendimento de 100%, qual o maior rendimento possível? Será que é 99%? Será que depende do fluido operante numa máquina térmica? Do que depende esse rendimento máximo? Para obtermos o rendimento máximo
ele foi proposto, ele foi desenvolvido por um francês, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot. Em 1824, Sadi Carnot, ele desenvolveu, teoricamente, uma máquina reversível. E o rendimento dessa máquina é o maior rendimento possível para uma máquina térmica operando entre uma fonte quente a uma temperatura e uma fonte fria a uma outra temperatura. Esse ciclo de Carnot é uma máquina reversível. Mas o que é uma máquina reversível? Então, antes de falar sobre o ciclo de Carnot, especificamente, eu vou falar sobre um fenômeno irreversível.